E aí, galerinha do YouTube? Meu nome é Lucas Carneiro. Eu sou a Mayara Oliveira. E hoje vamos falar sobre Grécia Antiga. Roda a vinheta. Grécia Antiga é o nome dado à civilização que foi constituída na área que abrange o sul da Península Balcânica, as ilhas do Mar Egeu e o litoral da Ásia Menor. Grécia Antiga é o período da história da Grécia que se estendeu do século 20 a.C. até o século 2 a.C. E sua história ela pode ser dividida em grandes 5 períodos. Que o primeiro é o pré-homérico, que durou do século 20 até o século 12 a.C. O segundo é o homérico, do século 12 até o século 8 a.C. O terceiro é o arcaico, que durou do século 8 até o século 6 a.C. O quarto período é o clássico, que durou do século 5 até o século 4 a.C. E o quinto é o helenístico, que durou de 338 a.C. até 30 a.C. A Grécia não era um país unificado, e sim um conjunto de cidades que compartilhavam os seus costumes, as suas leis e as suas línguas. No primeiro período da Grécia Antiga, na história, os pré-homeros, que se formou uma miscigenação com os povos indo-europeus, os arianos, que eram os aqueus, os jônios, o eólio e os dórios, iniciou o processo de ocupação na Grécia, que fez a formação das primeiras grandes cidades urbanizadas e das regiões. Depois de estabelecer o contato com os cretenses, de quem adotaram a escrita, o desenvolvimento e também construíram palácios e cidades fortificadas. Porém, no século XII, foi construída pelos dórios, que impulsionou violento domínio sobre toda a região. Esse fato foi conhecido como a primeira diáspora grega. Logo em seguida, no período homérico, de 11 a 8 a.C., as comunidades gentílicas transformaram-se nos mais importantes núcleos sociais e econômicos de toda a Grécia. Em algumas regiões surgiram os genos, que eram as comunidades formadas por numerosas famílias descendentes de um mesmo ancestral. Nessas comunidades, os bens eram comuns a todos, o trabalho era coletivo, criavam gado e cultivavam a terra. Entretanto, muitos começaram a deixar os genos e procurar melhores condições de sobrevivência. Esse movimento que marca a desintegração do sistema gentílico e é chamado de segunda diáspora grega. O período arcaico se inicia com a decadência da comunidade gentílica. Nesse momento, os aristocratas resolveram se unir criando as frátrias, irmandades formadas por indivíduos de vários gêneros. Estas se uniram formando as tribos. As tribos construíram em terrenos elevados cidades fortificadas chamadas acrópolis. Estavam nascendo as cidades-estados ou as polis gregas. As polis ou cidades-estados, elas caracterizavam a vida política dos gregos. Elas surgiram por volta do século 8 a.C. As duas polis mais importantes da Grécia Antiga foram Esparta e Atenas. E cada polis ela tinha sua própria organização social. No período clássico, que vai do século V até o século IV a.C., na autonomia da política de várias polis que eram visivelmente confrontadas com o aparecimento de grandes conflitos. As guerras médicas colocaram no campo de batalha duas grandes civilizações, a grega e a persa, que entre as diversas polis gregas foi colocada uma unidade para enfrentar o inimigo que ameaçava conquistar todo o seu território. E a Grécia ganhou. A vitória possibilitou que no aumento do comércio ateniense pelo Mediterrâneo e ficou conhecido como o imperialismo ateniense. O período clássico foi marcado pelo apogeu da civilização grega, principalmente no desenvolvimento econômico e na cultura em Atenas. E também houve uma necessidade de expansão que levou à conquista de novas colônias. Os espartanos, que não gostaram da expansão territorial de Atenas e das disputas para as melhores terras, determinou a criação de dois grupos rivais. A Liga do Peloponeso, liderada por Esparta, e a Liga dos Delos, sob a liderança de Atenas, e Atenas saiu derrotada. O período helenístico tem esse nome devido à propagação da cultura grega, ou helena, no grande império macedônio. Após a Guerra do Peloponeso, a Grécia Antiga continuou agitada por luta entre cidades e estados. Filipe, rei da Macedônia, aproveitou-se dessa instabilidade e em 338 a.C. os gregos foram derrotados na Batalha de Queroneia.
pelas forças macedônias, que em pouco tempo dominaram toda a Grécia. Em 336 a.C., o imperador Filipe II é assassinado ao subir no trono de seu filho, Alexandre Magno, que durante 10 anos de seu reinado, de 333 a 323 a.C., conquistou uma grande região, formando o maior império até então conhecido. Entretanto, surgiram dinastias e soberanos absolutistas que enfraqueceram a unidade deixada por Alexandre e aos poucos foram caindo sobre o domínio romano. A questão política na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, a vida política e as discussões eram realizadas nas ágora, que eram espaços públicos utilizados para debate. Esse tipo de atividade acontecia especialmente em Atenas. No período clássico, os gregos eles procuravam cultivar a beleza e a virtude, desenvolvendo a arte da música, pintura, arquitetura, escultura e entre outras. Dessa maneira, acreditavam que os cidadãos eles seriam capazes de contribuir para o bem comum. Estava lançada a democracia. Antes da democracia em Atenas, a polis era controlada por uma elite aristocrática e oligárquica denominada de eupátridas, ou bem-nascidos, que tinham poder político e econômico na polis grega. A formação de sua população e leis também variava. Em Atenas, por exemplo, era permitida a escravidão por guerras ou dívidas. Esparta, por sua vez, tinha poucos escravos, mas adotavam os servos estatais, pertencentes ao governo. Uma curiosidade sobre as mulheres, tanto em Atenas quanto em Esparta, é que existia uma diferença grande no tratamento dela para essas duas cidades. Em Atenas, as mulheres elas eram vistas como seres inferiores aos homens, existia, ou seja, uma supremacia masculina. As mulheres, eles acreditavam que os homens possuíam a razão e as mulheres não, elas não pensavam, não eram seres pensantes. Por isso, que quando era feito o casamento, as mulheres elas não tinham direito a receber nenhum tipo de herança, elas não tinham nenhum tipo de direito. E aí, quando eles casavam, o homem ele tinha que pegar a mulher no colo, ela não poderia pisar na casa do homem para não levar as impurezas que ela carregava com si. Ela tinha que ser carregada no colo até o quarto do homem, onde o homem ia conseguir tirar todas as impurezas dela, para só assim então ela conseguir poder pisar na casa do cara sem contaminar, na casa do homem no caso. Enquanto que em Esparta, as mulheres elas sofriam, basicamente elas passavam pelo inverso disso, elas eram completamente independentes, elas tinham o direito de receber herança. Elas não precisavam passar por esse ritual de tirar a impureza e por conta em Esparta ocorrer muitos conflitos, eles serem um país, uma cidade mais focada em questões de conflitos mesmo e guerras, as mulheres elas eram quem cuidava das economias de casa, cuidavam de tudo, então não existia essa coisa como existia em Atenas. A economia grega se baseava em produtos artesanais, e no qual os artesãos eram trabalhadores livres e faziam diversas mercadorias, móveis, joias, roupas, entre outros objetos. A agricultura deles era com uva, azeitonas, cereais e produtos agrícolas que mais cultivados pelos gregos. O comércio marítimo, que era um dos principais produtos importados pelos gregos, eram o linho, o trigo, a resina, papiro e especiarias e madeiras. Os gregos também faziam produtos em couro, em metal, em tecidos. Várias cidades gregas polis usavam moedas de metal, como a prata, bronze e outras ligas de ouro e a prata, que foi fundamental a importância para aumentar o comércio grego. A cultura grega está intimamente ligada à religião. A literatura, a música e o teatro contavam os feitos dos heróis e de sua relação com os deuses que viviam no Olimpo. Os gregos eles desenvolveram a filosofia, as artes, a tecnologia, os esportes e muito mais. Os principais elementos da cultura grega são as artes plásticas, já que os gregos eram excelentes escultores, pois buscavam retratar o corpo humano em sua total perfeição. A filosofia, no qual os filósofos gregos pensavam e criavam teorias para explicar a complexa existência humana, os comportamentos e também os sentimentos. Os esportes, que inclusive foram os gregos que desenvolveram os Jogos Olímpicos. Os gregos eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Para esse povo, os deuses tinham o poder de agir no mundo material humano. Os deuses gregos eram imortais. E para se representarem de várias características, comportamentos ou físicas dos seres humanos. As histórias dos deuses serviam de ensinamento moral à sociedade e também para justificar atos de guerra e paz. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje e não se esqueça de se inscrever caso não seja inscrito e dê like. Isso aí, gente. Não esquece de comentar aqui embaixo o que vocês acharam do nosso vídeo e seguir a gente nas redes sociais, hein? Obrigada. Valeu!